livre para todos os públicos. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano, aqui pelo projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas, tá certo? Nós estamos estudando sobre as operações com números naturais. Já estudamos a adição com números naturais, subtração com números naturais, multiplicação, que foi a aula anterior, multiplicação com números naturais, e na aula de hoje nós vamos estudar a divisão de números naturais, tá certo? Mas antes, nós vamos para uma breve revisão sobre multiplicação, que foi o assunto da aula anterior, tá certo? Na aula sobre multiplicação, vocês aprenderam que a multiplicação ela traz a ideia de adicionar parcelas iguais, disposição retangular, raciocínio combinatório e proporcionalidade. Nós temos aqui um exemplo de proporcionalidade. Olhando aqui para a figura, você vê um rapaz carregando um botijão de água mineral. Cada garrafão de água, como o da figura, contém 20 litros de água. Quantos litros haveria em 4 garrafões iguais a esse? Para descobrirmos, basta nós fazermos a multiplicação, utilizando a multiplicação. Como? Multiplicando 4, que é o número de garrafões, por 20, que é o total de litro que tem em cada garrafão. Então vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 0 é igual a 0. Você lembra das duas observações que eu apresentei para vocês na aula sobre multiplicação? Na observação sobre o zero, vocês aprenderam que todo número multiplicado por zero, o resultado é sempre zero, certo? Então vamos lá, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2 é o que? É o 2 4 vezes, né? Adicionando o 2 4 vezes. 4 vezes 2 é 8, tá certo? Então, logo descobrimos que em 4 garrafões de água contém 80 litros, certo? Então, para descobrirmos, nós utilizamos a multiplicação, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês os termos da multiplicação. Isso também foi trabalhado na aula anterior, certo? E vocês aprenderam que este primeiro número aqui, que é o número que vai ser multiplicado, ele se chama fator multiplicando, certo? O número 4, que representa o número de vezes que o multiplicando vai ser multiplicado, ele se chama fator multiplicador. E o resultado, ele se chama produto. Então, só relembrando, o 20, que é o número que vai ser multiplicado, ele se chama fator multiplicando. O número que representa o número de vezes que o fator multiplicando vai ser multiplicado, ele se chama fator multiplicador. E o resultado, ele se chama produto, certo? Acerca das observações, eu trouxe duas observações para vocês. A primeira é que todo número multiplicado por 1, o resultado é sempre o outro número, certo? Portanto, 5 vezes 1 é igual a 5. 3 vezes 1 é igual a 3. 7 vezes 1 é igual a 7. Então, todo número multiplicado por 1, o resultado é sempre o outro número, como vocês viram aqui neste exemplo.
E a outra observação, eu já até falei anteriormente, que são os números multiplicados por zero. Todo número multiplicado por zero, o resultado é sempre zero. 10 vezes zero é zero. 7 vezes zero é zero. 100 vezes zero, o resultado é zero. Tá certo? Lembraram aí? E também nós tratamos sobre as propriedades da multiplicação. Nós apresentamos 4 propriedades da multiplicação. A propriedade comutativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 2 vezes 3 é igual a quanto? A 6. 3 vezes 2 é igual a 6 também. Alterou-se a ordem dos fatores, mas o resultado foi o mesmo. Essa é a propriedade comutativa. A propriedade associativa, nós aprendemos que podemos associar os fatores de maneiras diferentes, mas chegaremos ao mesmo resultado, tá certo? Nas operações ou nas multiplicações que envolvam 3 ou mais números. E a outra propriedade também que vocês aprenderam foi elemento neutro. E vocês aprenderam que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1, o resultado é sempre o outro número, como vocês viram nesta situação bem aqui. Por exemplo, 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 1, 3, 7 vezes 1, 7. Então, todo número multiplicado por 1, o resultado é sempre o outro número, certo? Essa é a propriedade elemento neutro da multiplicação. E também vocês aprenderam sobre a propriedade distributiva, certo? Em que apresentei, por exemplo, uma situação como esta aqui, ó, uma operação mais ou menos semelhante a esta, tá certo? Em que, para se resolver, primeiramente, podemos resolver da forma mais comum, né, como se resolve, repetindo aqui o 5, o sinal da multiplicação, que é o vezes, porque primeiramente a gente tem que resolver o que tem dentro do parêntese. Então, nesse caso, somando 3 mais 4, vai dar igual a 7, e aí depois realizamos a multiplicação. 5 vezes 7, que é igual a 35. Ou então podemos utilizar a propriedade distributiva. Como? Multiplicando o 5 vezes 3, depois colocando o sinal da adição, e depois multiplicando o 5 vezes 4. Também vamos chegar ao mesmo resultado. Olha aqui. 5 vezes 3 é igual a 15. É porque o 3 ele se repete 5 vezes. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Então é 15. Olha o sinal da adição agora. Mais 5 vezes 4. 5 vezes 4. Utilizando a propriedade comutativa, podemos fazer 4 vezes 5, que vai dar no mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 4 vezes 5 é igual a 20, certo? Então, 15 mais 20 vai ser igual a 35, certo? Porque 5 mais 0 é 5, 1 mais 2, 3, 35. Então, aqui, ó, utilizamos a propriedade distributiva, tá bom? Relembraram aí? Agora vamos passar para o assunto da aula de hoje. Como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre divisão de números naturais. A divisão é a operação utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. Você percebe como você utiliza diariamente a divisão em sua casa? Na hora que vão dividir o almoço, por exemplo, né, geralmente se divide, né, de forma proporcional, ou seja, de quantidade semelhante entre as pessoas. Ou então, digamos que o seu pai dá 10 reais para você dividir com seu irmão. Você vai dividir o quê? De forma igual. Cada um vai ganhar o quê? 5. Isso quer dizer que 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a divisão ela está diariamente envolvida no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês observarem a resolução dele através da divisão.
Gisele resolveu colocar suas 15 bolinhas de tênis em embalagens, cada uma com 3 bolinhas. Quantas embalagens ela vai precisar para guardar as 15 bolinhas de tênis? Vamos aqui, observando agora as bolinhas, as 15 bolinhas, elas estão devidamente guardadas em embalagens e nós percebemos que a Gisele, ela utilizou 1, 2, 3, 4, 5 embalagens, ou seja, cada embalagem contendo 3 bolinhas como ela havia decidido guardar. Essa operação, ela chama-se divisão. Para resolvermos isso, é necessário fazermos a divisão de 15 por 3. Vamos dizer aqui, ó, 15 dividido por 3. Ou podemos fazer dessa forma. 15 usando este. Ou podemos fazer a divisão desta forma. Certo? Armando assim. 15 dividido por 3. Para nós descobrirmos, podemos fazer aqui rapidamente a tabuada de 3, né? A tabuada de 3. 1 vezes 3 é igual a 3, para chegarmos ao resultado igual ou mais próximo de 15. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 3 é igual a 12. 5 vezes 3 é igual a 15. Você observou que para cada um desses nós fomos adicionando 3? Ó, 1 vezes 3, 3. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15, certo? Então, logo, na divisão de 15 por 3, o resultado é 5. Por quê? Porque 5 vezes 3 é igual a 15. Então aqui, ó, botamos o 5 aqui, certo? Multiplicando 5 vezes 3 é 15. Colocamos o sinal da subtração aqui. Vamos realizar a subtração. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Certo? Então, logo, Gisele, ela vai utilizar 5 embalagens para guardar as 15 bolinhas de tênis. Como você pode ver aqui, observando, 5 embalagens. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, para sabermos disso, ou para a Gisele realizar essa ação, ela utilizou a operação divisão. Como você pode ver aqui, 15 dividido por 3 é igual a 5. Aqui é a forma que se lê. 15 dividido por 3 é igual a 5. Outra ideia sobre a divisão. A divisão também ela trabalha com a ideia de medida ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos ver aqui o exemplo, né? Um feirante tem 84 laranjas para vender e colocou-as em sacos com 6 unidades cada um. Quantos sacos serão utilizados nessa operação? Para saber, basta realizar a divisão de 84, que é o número de laranjas que o feirante tem, por 6, que é o total de unidades que vai conter em cada saco. Vamos aqui, dividindo 84 por 6. De dividir 8, né, podemos dividir 8 por 6. Né, quantos 6 cabe em 8? Apenas 1, né, e tem o resto, a sobra. Então vamos lá, 1 vezes 6 é igual a 6. Sinal da subtração, vamos fazer essa subtração. 8 menos 6 é igual a 2. Agora vem o 4 para cá, vai ficar 24. 24 dividido por 6. Que número multiplicado por 6
dá 24 ou chega bem próximo de 24. Nesse caso, é o 4. Por quê? Porque 4 vezes 6 é igual a 24. Basta, por exemplo, fazermos aqui rapidamente a soma. Ó, 6 mais 6, mais 6, mais 6. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Então deu 24. 24 dividido por 6 é igual a 4. 4 vezes 6, 24. Agora fazendo o sinal, a subtração aqui. 4 menos 4 é 0. 2 menos 2 é 0. Certo? Então, logo, o feirante ele vai utilizar 14, tá aqui o resultado, 14 sacos, certo? Para embalar as suas 84 laranjas. Você viu aí que utilizamos mais uma vez a operação divisão para descobrirmos quantos sacos o feirante vai utilizar para guardar suas laranjas. Agora vamos conhecer os termos da divisão, tá certo? Como você pode ver no slide, tem aí uma divisão de 10 por 3, 10 dividido por 3, certo? E você vai ver que o resultado deu 3. 3 vezes 3 foi igual a 9, está lá embaixo do 10. Colocou-se o sinal da subtração e o resultado, ou melhor, o resto, a diferença foi igual a 1. 10 menos 9 é igual a 1, certo? E observando aí cada algarismo, cada número dessa divisão, dessa conta, você vai ver que o 10, que foi o número que fora dividido, ele se chama dividendo. O 3, que representa a quantidade de partes em que o dividendo fora dividido, ele se chama divisor. E o 3, que está embaixo, né, do divisor, que é o resultado, ele se chama quociente, certo? E o resultado da subtração de 10 menos 9, por quê? Porque multiplicou-se 3 vezes 3, foi igual a 9, e a diferença de 10 menos 9 é igual a 1. Esse 1 ele se chama resto, certo? Então, vamos observar nesta conta aqui que nós fizemos, nesta divisão aqui que nós fizemos, do 84 por 6, vamos identificar os termos da divisão. Olha, de acordo com o que vocês acabaram de aprender, o 84 aqui, que é o número que vai ser dividido, ele se chama dividendo, certo? Dividendo. O 6, que representa o número de partes que o 84 vai ser dividido, ele se chama divisor. O 14, aqui que é o resultado, ele se chama quociente, certo? E aqui o 0, esta divisão é uma divisão exata, né? Diferente do exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, que tem o resto 1, quando o resto ele é 0, quer dizer que essa divisão é exata, certo? Então aqui ó, o 0 aqui ele é o resto. Quando o resto ele é maior que 1, quer dizer que a divisão ela é inexata, certo? Então você viu aqui os termos da divisão. O 84, que é o número que vai ser dividido, se chama dividendo. O número que representa a quantidade de partes em que o dividendo vai ser dividido, ele se chama divisor. O resultado, quociente, e aqui aqui se chama o resto. Vamos agora para duas observações acerca da divisão. A primeira, a divisão de 0 por qualquer número diferente de 0 é sempre 0. Ou seja, qualquer número pelo qual eu for dividir o 0, 0, por exemplo, 0 dividido por 3, né, como tem
no slide aí. 0 dividido por 3 é igual a 0, pois 0 vezes 3 é 0. 0 dividido por 8 é igual a 0, pois 0 vezes 8 é igual a 0, certo? Então, a divisão de 0 por qualquer número diferente de 0, o resultado é sempre 0, tá bom? Vamos para outra observação. A divisão de qualquer número por 1 tem como resultado o próprio número. Como você vê aí nos exemplos, 5 dividido por 1 é igual a 5. 9 dividido por 1 é igual a 9. 38 dividido por 1 é igual a 38. 40 dividido por 1 é igual a 40. Tá certo? Então, todo número, ou na divisão de qualquer número por 1, tem como resultado o próprio número. Certo? Agora vamos para a divisão com 2. Divisão de 2 algarismos. Trouxe aqui uma situação para vocês. O preço de 12 mochilas iguais é 876. Então, para ficar mais fácil, vamos fazer aqui a tabuada da multiplicação, multiplicando o 12, certo? 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é igual a 24. Ó, sempre adicionando mais 12, mais 12. 3 vezes 12 é igual a 36. 4 vezes 12 é igual a 48. 5 vezes 12 é igual a 60. 6 vezes 12 é igual a 72. 7 vezes 12 é igual a 84. 8 vezes 12 é igual a 96, certo? 96. Então vamos aqui, ó. Primeiramente nós não vai poder dividir 8 por 12, né? Tinha que ser um valor ou igual a 12 ou maior. Então vamos dividir o que é aqui, 87. Vamos dividir o 87. 87, no caso aqui seria a dezena, né? 87 dividido por 12. Vamos aqui para a tabuada. Que número é multiplicado por 12 dá um valor igual a 87 ou bem mais ou próximo de 87, mas que seja menor que 87. Quando nós vamos olhar aqui, o valor que mais se aproxima é o que? 84. E o número que está multiplicando por 12 é o 7. Logo, 87 dividido por 12 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a 14. Bota o 4 aqui, vai uma dezena para cá. 7 vezes 1, 7 com 1 que foi para cá, 8. 84. Então vamos lá. 7 menos 4 é igual a 3. 8 menos 8 é igual a 0. Então aqui deu 3. Vamos abaixar aqui, ó, o 6, vai ficar 36. 36 dividido por 12. Vamos ver aqui que número multiplicado por 12 deu 36, ou próximo de 36. Nós vemos aqui que 3 vezes 12 é igual a 36. Olha aqui. Logo, 36 dividido por 12 é igual a 3. Vamos aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer a subtração, certo? 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Então, esta aqui também é uma divisão exata, certo? Logo, o valor de cada mochila é quanto? R$73, certo? Você viu aí que nós utilizamos a divisão para descobrir o valor individual de cada mochila, posto que nós tínhamos apenas o valor total das 12, certo? Então, analisando aqui os termos da divisão, mais uma vez, o 876 ele é o dividendo, né, dividendo. O 12 é o divisor.
O 73 é o quociente, certo? Quociente. E aqui o 0 é o resto. Então, como falei, esta divisão é uma divisão exata porque o resto é 0, certo? Compreenderam? Aí, então aqui é uma divisão, exemplo de divisão, né, onde o divisor é composto de 2 algarismos, né? 2 algarismos, é 12, por exemplo. Vamos para outra situação, problema, tá certo? Em uma cartela, como a da imagem abaixo, podem ser colocados 30 ovos. Quantas dessas cartelas podem ser formadas com 960 ovos? Para descobrirmos, basta efetuarmos a divisão, né, de 960 por 30, que é o total de ovos que vai em cada cartela. Vamos fazer aqui a tabuada de multiplicação por 30. 1 vezes 30 é igual que a 30. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 30, 90. Vai sempre adicionando 30. 4 vezes 30, 120. 5 vezes 30, 150. 6 vezes 30 é igual a 180. 7 vezes 30 é igual a 210. 8 vezes 30 é igual a 240, né? E aí segue. Nesse caso aqui, ó, 96, a gente não vai poder dividir o 9 por 30. Então vamos dividir o que? O 96. 96 dividido por 30. Observando aqui, nesta tabuada aqui de multiplicação por 30, vamos ver que número multiplicado por 30 que dê ou 96, igual a 96, ou um valor próximo a 96 e que seja menor que ele. Então vamos ver aqui, 1 vezes 30 deu 30, 2 vezes 30, 60, 3 vezes 30 é igual que a 90. Então nós vamos ver que este valor aqui é um valor menor do que 96, mas também é um valor mais próximo, certo? Porque aqui, ó, 4 vezes 30 já vai dar o que? 120, vai ser um valor bem superior a 96. Então vai ser o que? O resultado vai ser 3, certo? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3, 9, certo? Então deu o que? 90. Sinal da subtração aqui, 6 menos 0 é 6, 9 menos 9 é 0, certo? Vamos baixar o 0 aqui, vai ficar o que? 60. 60 dividido por 30, vamos ver aqui que número multiplicado por 30, que dá igual a 60, ou próximo de 60, nós vamos ver que o 2, 2 vezes 30 é igual a 60. Então aqui, ó, 60 dividido por 30 é igual a 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3, 6. 60. 0 menos 0 é 0. 6 menos 6, 0, certo? O resto aqui deu 0. Isso significa que esta divisão é uma divisão exata, certo? E o resultado deu o quê? 32. Então isso quer dizer que 960, que é o total de ovos, dividido por 30, que é o total de ovos que vai em uma cartela, o resultado dá 32, certo? Ou seja, com 960 ovos, dá para formar 32 cartelas, certo? Ok? Deu para entender? Então aí vocês viram mais uma divisão, né? Onde o divisor ele é composto de 2 algarismos, certo? Uma divisão, né, com um número composto de 2 algarismos. No caso aqui, 30, 960 dividido por 30. Aqui foi 876 dividido por 12, certo? Deu para entender? E, por último, aqui mais algumas divisões, certo? Algumas continhas para vocês praticarem aí em casa. Né? Pega o caderno, pega a caneta ou o lápis e vamos fazer essas divisões. Vou colocar aqui, 8 dividido por 2, aí tem 6 dividido por 3, 9 dividido por 3, e aqui 4 dividido por 2, certo?
arme aí no seu caderno essas continhas e vá praticando, vai fazendo. Vamos aqui fazer 8 dividido por 2 é igual a quanto? Que número multiplicado por 2 dá igual a 8? Certo? Então você vai saber que é o 4, né? Então 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 menos 8 é igual a 0, certo? Então isso nós podemos fazer desta forma. Por quê? Porque a multiplicação ela é a operação inversa da divisão. Então, para descobrirmos quanto é 8 dividido por 2, nós podemos imaginar o número que multiplicado por 2 dá igual a 8, que é o 4. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Ok, então você viu aqui o 8 dividido por 2 é igual a 4, certo? É o 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0, certo? Aqui, ó, 6 dividido por 3 é igual a quanto? A 2. A 2, por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0. Quem é o dividendo? O dividendo nesta conta? O dividendo, você aprendeu que é o número que vai ser dividido, certo? Então aqui o dividendo é o 6. Quem é o divisor? É o 3, né, que representa o número de partes em que o dividendo vai ser dividido, vai ser separado, certo? Então aqui é o divisor. O resultado, que é o 2, é o quociente e o 0 se chama resto, certo? Aqui, ó, 9 dividido por 3 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 9, 0, certo? E agora, por fim, 4 dividido por 2. Eu tenho 4, vou dividir para 2 pessoas. Quanto vai ficar para cada um? 2, certo? 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0, certo? Então, todas essas divisões aqui são exatas. Por quê? Porque o resultado aqui, o resto foi igual a 0. Então, 0. Tá bom? E por fim, muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Continuem estudando, lendo em casa, praticando, tá certo? Respondendo às atividades que os seus professores passam. Continuem se cuidando, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.